Graças a Deus, nós estamos aqui na sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Osasco, situada na rua Antônio Roberto Parente, 454. Estivemos agora um culto maravilhoso. Estamos aqui com os pastores Antônio Carlos e o pastor Francisco Jovino, numa véspera de feriado, um feriado amanhã, um feriado nacional. Eu gostaria de estar conversando com o pastor a esse respeito. A nossa Bíblia ela nos diz, pastores, que o pó vote à terra como era e o Espírito vote a Deus que o deu. Em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós sabemos que isso é uma regra, mas Deus, Ele é tão poderoso que pode quebrar essa regra, igual foi feito com Jesus. Quando Jesus ia vindo na cidade de Naim, encontrou com o filho daquela viúva. Ele teve compaixão, tocou no esquife, parou-se o cortejo e mandou que o menino se levantasse. O menino ressuscitou. Nós vimos também o Senhor Jesus com Lázaro. Lázaro havia morto há 4 dias e ele ressuscitou, mas depois morreu. Pastor Antônio Carlos, o que o senhor acha do povo ir em cemitério, levar velas? Quando as pessoas morrem, eles fazem missa de 7 dias, fazem missa de mês, fazem missa de ano para o morto. O que o senhor acha? Se isso resolve alguma coisa, pastor? Boa noite, meus queridos colegas. Quero aqui dar a paz do Senhor para os irmãos que vão acessar esse vídeo. E gostaria de dizer que a Bíblia é a nossa única regra de conduta. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Osasco, aqui no Jardim Dávila, e nós temos principado pelo ensino da Palavra de Deus. Contudo, é importante, irmãos, amigos que estão nos ouvindo nessa noite, que vão acessar esse vídeo, que o importante para nós, como sendo a Bíblia a única regra de conduta, gostaria de citar aqui dentro da Bíblia uma passagem lá em Lucas, capítulo 16, onde o Senhor Jesus, ele cita a parábola do rico e do Lázaro. E ali ele fala sobre a vida e sobre após a morte e o que aconteceu após essa situação. Sabemos que o Senhor começa a descrever essa parábola dando exemplo de 2 homens. Um era um mendigo chamado Lázaro, uma pessoa que sofria muito, vivia uma vida de sofrimento, uma vida de muita angústia, passava muitas privações, só que era um homem honesto, era um homem piedoso, era um homem que fazia a vontade de Deus. E do outro lado vemos um homem rico, que não se importava com a vida dos mais pobres. Era um homem que vivia cercado por luxos, vivia cercado por riquezas. Ele achava que o seu dinheiro ia suprir todas as suas necessidades, só que esquecemos que nós temos um caminho a seguir, nós temos uma vida e também temos, e chega um dia para todos que é a morte. Contudo, o Senhor Jesus diz que após a morte, Lázaro, que era um homem que vivia sofrendo, mas era um homem piedoso, ele foi para o seio de Abraão, ou seja, ele foi para um lugar melhor, um lugar de descanso. E o pobre rico, vamos colocar essa questão, morreu e foi para um lugar chamado inferno, onde ele sofria amargamente. A Bíblia nos diz ali, se você ler o Evangelho do Senhor, no livro de Lucas capítulo 16, vai descrever a partir do versículo de número 19, descreve essa passagem. E o que Jesus quer explicar? Que quando
O rico estava ali naquele tormento, ele pediu: olha, eu quero que mande, Senhor, pelo menos que Lázaro, ele podia ver porque eles estavam separados, mas ele podia ver Lázaro no paraíso. E ele falou: mande que Lázaro molhe o seu dedo na sua boca e toque em mim, para que eu seja refrigerado, para que eu seja refrigerado. E ele falou: Senhor, manda avisar meus parentes para correrem atrás enquanto é tempo, para não vir para esse lugar de sofrimento. Eu quero falar a você, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo, que para nós é importante servir a Jesus enquanto nós estivermos vivos. Depois que nós morremos, irmãos, a Bíblia fala que segue-se o juízo. E só tem dois caminhos que eu quero falar para você: ou você aceita Jesus e vive uma vida digna e autêntica dentro do Evangelho, seguindo a palavra de Deus, para ir para o céu, ou você vai ser, infelizmente, o caminho do inferno, o caminho de tormento, porque não há uma terceira opção, só há dois caminhos: ou você aceita Jesus para ir para o céu e segue a palavra de Deus, ou você negligencia a Bíblia, negligencia o Senhor Jesus e vai passar a eternidade no sofrimento, assim como o Senhor descreveu nessa parábola. Então, após a morte, não adianta mais fazer missa, acender vela, encomendar a alma. Não, meu querido. Para nós, o Senhor Jesus, como ladrão da cruz, que se arrependeu no último minuto de sua morte e foi salvo. Então, para você, só serve o arrependimento enquanto estiver vivo, porque após a morte segue-se o juízo. Não adianta nada, independente da religião. Nós não estamos falando aqui de religião, mas nós estamos falando do Senhor Jesus e da Bíblia Sagrada, que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é uma só, e é uma só para todos os cristãos. Então não seja enganado, não vá na conversa de homens, mas leia, examine a Bíblia, o que fala a palavra do Senhor. Você vai entender que o homem só tem acesso a Deus na vida e na morte quando ele aceita o Senhor Jesus e segue uma vida de bênção, porque após a morte não adianta mais acender velas, não adianta mais rezar missa, não adianta mais fazer sacrifícios, não, só enquanto a pessoa está viva. Então, enquanto você está vivo, aleluia, comece a se preparar, faça a preparação para ser salvo e entrar no reino do céu. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. O que nós podemos entender é que pelo homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte. Que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. A vida eterna é somente com Jesus. Pastor Francisco Jovino, também gostaria de ouvir uma palavra sua. Boa noite a todos, né? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero dizer para os irmãos que é sempre uma alegria, né? Nós falar, né? De algo concernente, né? A vida, né? E a morte também. Então, né? Que se diz a respeito, né? Do dia de hoje, dia de finado, né? Onde o pessoal, né? Muitas pessoas, né? Faz sacrifício, né? Por alguém que já morreu, né? Alguém que não está mais no meio da família, né? E acha que isso pode ajudar em alguma coisa, né? Mas nós sabemos, né? Que a salvação da nossa alma, né? Ela é somente enquanto temos vida, né? Temos que ganhar a salvação, né? Enquanto nós estamos vivos. Porque depois que morre, né, segue-se a juízo, nos diz a palavra de Deus, né? Então, né, falta de conhecimento, né? Mas, né, nós só podemos, né, alertar o povo, né? Alertar a gente, né? Que temos que buscar a Deus enquanto se pode achar, né? Então, né, a Bíblia nos traz passagem, né? Qual nós podemos ver no livro de Lucas, no capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, Jesus, né, no seu ministério terreno, né, falando do reino do céu, né, falando da vida eterna, né, então muitas pessoas que o ouviam, né, compreendiam, né,
e tinha o desejo de seguir a Jesus, né? Então, mais preocupado com algo deste mundo, dessa terra, aleluia, né? Não tinha força, aleluia, para seguir os passos do Mestre, louvado seja o nome do Senhor, né? E ele conta que uma grande multidão, né, o que o seguia, né? Então, uma pessoa, um jovem, né, ele falou e disse: olha, mestre, diante de tantos sinais e maravilha, né, o que nós vemos, né, aonde tu for, eu irei também, né? Mas aquela pessoa, né, estava buscando bens materiais, estava buscando algo para alegrar o seu ser, né? Então, né, Jesus disse: olha, as raposas, né, têm os seus covis, né, as aves têm os seus ninhos, né, mas o Filho do Homem, ele não tem aonde reclinar a sua cabeça, né? Mas vem e segue-me, aleluia, glórias a Deus, né? E então, né, outro jovem também se dispôs a andar com Jesus, né, mas ele pediu tempo, né? Ele disse: olha, deixa que eu vá primeiro, né, se despedir da minha família, né? Deixa que eu vá primeiro, né, enterrar o meu amigo, né? Mas Jesus disse: olha, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, vem e segue-me. Então, o que é que nós entendemos, né? Louvado seja o nome do Senhor. É que nós temos, aleluia, que buscar Jesus, né, enquanto se pode achar, né, enquanto estamos vivos, né? Após a morte não haverá mais tempo, aleluia, não haverá mais, aleluia, o que fazer. O que tem de ser feito tem que ser enquanto nós estamos vivos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, né, era isso que Jesus queria falar para aquele jovem, né, aleluia, o qual se propôs, né, a andar com Jesus, né? Então nós vemos, né, que, aleluia, né, não adianta, né, acender vela, não adianta, né, rezar, né, não adianta fazer nada após a morte, né? Tudo tem que ser feito enquanto estamos com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para as pessoas, né, que estão nos ouvindo, né, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né, que para Jesus, aleluia, né, ele não quer, aleluia, né, sacrifício, ele quer obediência, né? Então, né, é melhor, né, nós, aleluia, buscar em Deus quanto se pode achar, porque mais tarde pode ser tarde demais, né? Essa é a palavra que eu tenho, né, para os meus irmãos em Cristo Jesus, para os meus amigos, né, e que eles, aleluia, né, fique certo, né, que a salvação da nossa alma, né, nós temos que, aleluia, ganhar, né, enquanto está vivo, porque após a morte segue-se a juízo, e então, né, só Deus é quem vai julgar, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Palavras maravilhosas. Eu gostaria tão somente de fechar com os Salmos 115, verso 17 e também o 18. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Que Deus abençoe vós todos, em nome de Jesus.